para nós estarmos cada vez mais firmes no só propósito, Deus, de servir. Senhor, nesta noite agora queremos ouvir a Tua palavra, Senhor, que é poderosa, Tua palavra que é viva e eficaz, digna de inteira aceitação. Sim, Pai, a Tua palavra que liberta e que transforma, Senhor. Sim, Pai, nesta noite, ó Deus, opera poderosamente e flui Teu Santo Espírito, ó Deus, e usa o Teu canal instrumento nesta noite. Sim, Pai, dá a Ele sabedoria, coloca, Senhor, palavras para que Ele transmita a Tua mensagem, Senhor, com clareza. Sim, ó Deus, para que haja da parte de cada um, ó Deus, daqueles que irão ouvir nesta noite, Pai, compreensão clara da Tua palavra. Sim, em nome de Jesus, Pai, abençoa o Teu Filho. É assim que te pedimos e te agradecemos. Amém? E uma linda salva de palmas para o Todo-Poderoso. Pastor Janda. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias. Livro de Mateus. Mateus 24. Diz assim, 24, 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Amém. Os irmãos podem sentar, irmãos. Versículo 44 diz: Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Meus irmãos, nós estamos vivendo exatamente nos dias em que Jesus aqui está dizendo que virá o Filho do Homem. Porque ele está mostrando, ele dá um exemplo dos dias de Noé, que eram dias em que as pessoas não tinham um casamento como algo precioso. Não, o esposo não tinha a esposa como alguém que iriam viver até o final de suas vidas. Eles casavam-se, e essas mesmas pessoas que casavam-se, se davam em casamento. Quer dizer, havia, na verdade, muito adultério na época dele. E Jesus está mostrando que o pecado daquela época, que fez com que Deus destruísse aquele mundo antigo, com água, é o mesmo pecado que estará aflorando na época da vinda do Senhor. E hoje nós sabemos que o divórcio é quase 50% dos casais que se casam, se divorciam. Então, as pessoas, na verdade, elas estão brincando com uma instituição que é divina, que é o casamento. As pessoas estão brincando de ser casais, de ser pai, de ser mãe,
E aí há uma desestruturação familiar. Por conta dessa desestruturação familiar, outros pecados mais começam a acontecer, entre eles a criminalidade. Por conta que um lar destruído vai ser propício para se formar uma pessoa desequilibrada, porque não vai ter a orientação do pai, ou não vai ter a orientação da mãe, ou não vai ter a orientação do casal. E aí, uma criança cresce, muitas vezes revoltada, muitas vezes com problemas, muitas vezes ela é levada para o homossexualismo, muitas vezes é levada para o mundo da criminalidade, e aí nós vemos o que nós estamos contemplando hoje. E tudo que nós estamos vendo hoje é por conta da desestruturação das famílias. O diabo tem atacado de forma terrível a família, o casal, os nossos filhos. E o negócio está tão desgraçadamente pervertido que eu creio que não há mais como os crentes piedosos viverem nesse mundo. Os crentes piedosos não têm mais condição de viver nesse mundo sem estarem codoídos, sem estarem entristecidos, sem estarem revoltados com a situação em que se encontra o mundo. E vai chegar um ponto que nós vamos dizer: Senhor, Maranata. Maranata. E é nessa hora em que toda a igreja estiver gritando: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor. Senhor, não aguento mais este mundo. Senhor, este mundo não aguenta mais a tua igreja não aguenta mais esse mundo. É hora de nós subirmos para a glória. E eu creio que esse tempo, irmãos, é o tempo em que nós devemos estar como Ló, lá em Sodoma e Gomorra, angustiado por tanta maldade, por tanto pecado. Nós não podemos cauterizar a nossa consciência. Os nossos olhos não podem secar para que não haja mais lágrimas. A gente tem que ver as coisas e tem que se revoltar. Nós não podemos aceitar o que nós estamos vendo todos os dias, a ponto de nós começarmos a clamar: Maranata, Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor. É interessante porque a vinda de Jesus, irmãos, ela tem o seu valor afetivo. Jesus, ele disse que iria nos buscar porque desejava, queria, ansiava de estar conosco. Ele em João, no capítulo 14, ele diz assim, João 14, versículo de número 1: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou vos preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Ele diz: eu vou levar vocês, é para mim mesmo. Porque o meu desejo é de estar onde vocês estão. E meus amados irmãos, eu fico pensando num marido ou num noivo que sabe que a sua noiva está desejando a sua presença. Que sabe que sua noiva está sofrendo, está angustiada, está triste, está padecendo. Eu fico pensando como fica um coração do amante com relação à sua amada,
quando ele sabe que a sua amada está em dificuldades, está no lugar onde suas mãos não podem atê-la. Eu fico pensando na angústia e no desejo deste noivo de trazer esta noiva para si, de arrebatar essa noiva para dela cuidar, para dela estar junto, para dela receber o seu amor e para dela usar do seu amor. Então, a vinda de Jesus, irmãos, é mais que um fato histórico. A vinda de Jesus, ela é iminente, porque Jesus ele quer estar com a sua igreja. Ele sabe do sofrimento do seu povo. Ele sabe que se ele não vier logo, muitos esfriarão na fé. Quase todos, a Bíblia diz, quase todos esfriarão na fé. Por isso que eu creio que a vinda do Senhor, ela está mais próxima, como diz Pedro, do que ontem. A vinda do Senhor está mais próxima hoje, a nossa salvação ela é mais próxima hoje, está mais próximo o reino dos céus para nos arrebatar, para nos levar para Ele. Porque a igreja do Senhor tem sofrido desse mundo. Então o desejo de Jesus é de estar conosco. Mas não apenas o desejo de Jesus deve ser o de estar conosco, mas o desejo de cada um de nós deve ser estar com Ele. Deve ser triste para um noivo saber que a sua noiva está padecendo, está triste, mas que ela não sente muita falta dele, que ela não pensa muito nele. E esse noivo deve arder em amores por ela, mas de certa forma fica entristecido. Mas um noivo que sabe, que deseja estar com a noiva, mas sabe também que ela deseja estar com ele, eu acho que os tempos eles são abreviados com relação a este encontro desse noivo com essa noiva. Assim, quando nós começarmos a desejar, a ansiarmos pela vinda do Senhor, então eu creio que Ele estará à porta batendo, dizendo, e alguém gritando: eis o noivo! Louvado seja Deus por isso. Aqui a Bíblia Sagrada diz em 1 Tessalonicenses. Nessa semana, estava meditando sobre a vinda do Senhor. Estava lendo também, tem um livro muito bom do pastor Glauco, que traz muita coisa boa sobre isso também, sobre esse assunto. E eu estava conversando com a minha esposa e perguntei para ela: minha amada, você deseja, você anseia ardentemente a vinda de Jesus? E ela ficou parada pensando e disse que sim. Mas será que nós de fato desejamos, ansiamos ardentemente? Porque uma coisa, irmãos, é nós sabemos que vamos ser arrebatados. Uma coisa é nós sabermos que Jesus quer estar conosco. Uma coisa é nós sabermos que Jesus é bom. Uma coisa é nós sabermos que um dia o céu será a nossa casa. Mas outra coisa é eu dizer, eu tenho ardor no meu coração que isso aconteça. Eu desejo ardentemente me aproximar mais e mais do meu Senhor. Veja só o que diz 1 Tessalonicenses 4:17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares.
e assim estaremos para sempre com o Senhor. Note que o desejo dele era que isso acontecesse logo. Então, a pergunta que nós devemos fazer: eu desejo a vinda de Jesus? Porque com certeza ele deseja a nossa presença lá com ele na glória. E nós desejamos a glória, estar com ele. Eu lembro que a minha esposa disse: quando eu morrer eu vou vê-lo. É verdade. Mas o desejo da igreja, irmãos, não é de encontrar o Senhor, não deve ser o de encontrar-se com o Senhor pela morte. O desejo da igreja deve ser o de encontrar o Senhor pelo arrebatamento. Porque quando nós, irmãos, formos arrebatados, é porque a salvação ela já está completa. E ele vem apenas nos tirar, nos arrebatar de um súbito, de uma vez, num piscar de olhos, para nos levar para ele. Mas quando nós morremos, sem que isso aconteça, a salvação ela não é completa. Embora você esteja no céu, aguardando, descansando na glória, ou mesmo que você esteja consciente em adoração, mas ainda não é a salvação completa, porque ainda estará faltando alguma coisa que é muito importante, que a Bíblia fala: a ressurreição dos mortos, a ressurreição do corpo, a transformação do nosso corpo. Por isso que ele diz aqui no 4, onde nós lemos, ele diz no 16: porque o Senhor mesmo, dado a sua ordem, a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Ou seja, o desejo de Paulo era a salvação por completa. E a salvação por completa cabe a transformação do nosso corpo. Esse corpo abatido, esse corpo que é tendencioso ao pó, esse corpo que é carnal, esse corpo que contém a semente pecaminosa, esse corpo que muitas vezes nos afasta de Deus, esse corpo, ele será transformado num corpo glorificado. Agora, preste atenção, se nós vamos ter um corpo glorificado, nós vamos ter, são outras coisas que vai guiar o homem. Não é a vontade carnal, é a vontade espiritual. Não é os impulsos carnais que vão guiar você quando você tiver o seu corpo glorificado com Ele. O que vai guiar-nos serão o nosso espírito junto ao Espírito de Deus, quem vai nos guiar e nos alegrar por toda a eternidade. Não haverá alegrias carnais pecaminosas. Haverá alegrias espirituais na presença do Mestre, que nos traz vida eterna. Se esse corpo espiritual é o final da minha salvação, é o resultado de tudo que eu estou aqui passando, é a vitória de todos os meus desejos e anseios, é a vitória de todas as batalhas e guerras, será o final de tudo esse corpo glorificado. O final, a minha busca, os meus desejos, os meus anseios terminarão ali, no sentido de que
esse corpo vai dar lugar a um corpo espiritual que andará em perfeição diante de Deus. Então, nós deveríamos agora desejar andar como andará esse corpo perfeito. Se essa carne, se esse corpo carnal, ele me afasta de Deus, e o corpo espiritual me unirá a Deus, então hoje, eu e você, sendo salvos em Cristo Jesus, deveríamos ansiar, desejar, andar já como se estivesse com o corpo espiritual. Não sei se os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer. O que eu quero dizer, irmãos, é que se nós, o final da nossa carreira é um corpo espiritual, então o meu desejo agora deveria ser andar como o meu corpo espiritual vai andar. Se as coisas que eu busco e que são carnais vão ser destruídas, então eu não deveria estar buscando aquilo que vai ser destruído. Eu não deveria estar ansiando e colocando todos os meus esforços, toda a minha visão, os meus objetivos naquilo que vai perecer, naquilo que vai acabar. E se eu assim pensasse, e se eu assim agisse, esperando que, embora nesse corpo carnal, mas tendo o Espírito Santo para me fazer guiar pelo corpo espiritual que terei, eu deveria ansiar, desejar andar em perfeição. Eu deveria recusar a vontade da carne. Eu deveria recusar, irmão, ser guiado por ela, porque ela vai ser desfeita. Ela vai dar lugar, irmãos, a um corpo espiritual que será totalmente submergido na graça de Deus, para não sermos nem tentados, nem por fora e nem por dentro. Então nós deveríamos procurar andar dessa forma. Por isso que a vinda de Jesus, que dá início a esse processo de salvação, a vinda de Jesus que dá início ao processo da ressurreição dos mortos e de um corpo glorificado, e a vinda de Jesus dá início a isso, então eu deveria desejar ardentemente a vinda de Jesus. E se eu desejo a vinda de Jesus, se eu espero a vinda de Jesus, e eu sei que haverá essa transformação no meu corpo, eu deveria procurar, buscar a santificação. Por isso que a Bíblia Sagrada diz assim, 1 João 3, João 3, 2 e 3. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveríamos de ser. Sabemos que quando Ele, no caso Jesus, se manifestar, ou seja, quando Ele vier buscar a sua igreja, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança. Assim como Ele é puro, nós também devemos ser puros. Note que quando nós começamos a esperar a vinda de Jesus, quando nós começamos a ter interesse, falar disso, comentar sobre isso, falar sobre arrebatamento, falar sobre céu, falar sobre a presença de Deus, isso traz pureza aos nossos corações, traz santificação para o nosso coração, para a nossa alma. Por quê, irmãos? Porque eu serei como Ele é.
Se eu serei como Ele é, então é óbvio que se eu estou esperando que eu seja como Ele é, então eu vou andar como Ele andou. E o modo como Ele andou foi em santificação, foi em pureza, porque aqui está dizendo que Ele é puro. E por isso devemos andar nós em pureza, em santificação. Então aqueles que esperam a vinda do Senhor, eles, sem mesmo perceberem, eles começam a se santificar. Por isso, irmãos, que está tão difícil a gente ouvir falar da vinda de Jesus. Poucos crentes estão pregando: Jesus virá. Acordem, despertem, porque Ele virá. Aleluia! O noivo virá, porque Ele diz: o meu amado é meu. A igreja diz: o meu amado é meu, e Ele diz: a minha amada é minha. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele virá, porque a noiva dele está nesse mundo. Ela ainda não foi arrebatada, ela ainda não subiu. Mas Ele virá para levá-la, irmãos. Ele está preparando essa igreja. Ele está preparando essa igreja. Ele está purificando essa igreja. Ele está adornando essa igreja com boas obras. Ele está motivando essa igreja. Ele está levantando essa igreja para que aquela hora em que Ele disser: toca a trombeta, porque vou buscar o meu povo, estejamos nós preparados. Estejamos nós atentos. Meus amados irmãos, lá Ele diz: olha, quando menos se esperar, a vinda do Filho do Homem é nessa hora que Ele vem. Eu acho que é agora, nesses dias. Sabe por quê? Porque nesses dias ninguém está esperando Jesus. Ninguém fala de Jesus, irmãos. Ninguém fala melhor da vinda de Jesus. Olha as pregações nos rádios. Veja se você ouve falar do céu. O céu, irmãos, é um lugar real. É a nossa casa. Essa casa que nós temos aqui, ela é passageira. A do cemitério, que as pessoas pensam que é eterna, também é passageira. Mas a do céu é eterna. E aquele é o nosso lugar, que nós vamos pousar e instalar para sempre. Por isso, irmãos, vá se acostumando com glória a Deus e aleluia. Vá se acostumando com barulho, porque no céu tem barulho. A Bíblia diz que há na presença do Senhor relâmpagos, trovões. Meus amados irmãos, tem um arco-íris, tem louvor, tem adoração, tem harpa louvando o Senhor. Tem um rio que corre do trono de Deus. Tem anjos louvando e adorando, querubins gritando: louvado seja Deus, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então, meus irmãos, devemos nos acostumar com esse ambiente celestial, louvando, glorificando, adorando, falando da vinda, falando do céu, falando do encontro triunfal, aleluia! Nós estamos no deserto, irmãos. O deserto, eles passaram 40 anos, mas um dia, irmãos, os muros foram rompidos. O muro caiu por terra, os gigantes caíram por terra, as dificuldades caíram por terra, e se apresentou apenas um rio, aleluia, para eles passarem. E de repente o rio, irmãos, foi estancado, e eles passaram, irmãos, a pé enxuto, com a arca do Deus vivo, meus irmãos, pelo rio Jordão, a pé enxuto, até que eles puseram os pés na terra prometida, na terra que emana leite e mel, aleluia, e eles tiveram sossego por muito e muito tempo. Nós estamos já vislumbrando, irmãos, o rio Jordão. Nós estamos esperando apenas o rio parar.
É a última dificuldade que nós temos. Porque esse mundo é como um rio, irmãos, que vai levando e vai arrastando e vai matando e vai desgraçando. E nós estamos esperando alguma coisa acontecer. Aleluia! E vai acontecer. Nós vamos transpor o rio, mas não é com o pé enxuto, não, é subindo. Não é para uma terra que mana leite e mel, é para a terra celestial. Aleluia, é para a terra que há muitas mansões preparadas para cada um de nós. Então, irmãos, devemos nos acostumar com isso. Porque isso vai ser o nosso cotidiano por toda a eternidade. Tudo que nós estamos passando vai ser só lembrança. Tudo que nós passamos agora vai ser como um sonho. Vai ser até como um pesadelo. Mas nós vamos acordar. E quando os olhos espirituais se abrirem, nós vamos nos encontrar na presença do Senhor. No abrir e fechar de olhos, nós vamos abrir os olhos e ver e contemplar o Senhor. E nós vamos olhar para o nosso corpo. E nós vamos achar estranho, de certa forma. Mas, à medida em que nós vamos nos acostumando com aquele corpo espiritual, esse corpo que ficou para trás é que vai ser estranho. Porque nós vamos estar, irmãos, revestidos da nossa habitação celestial. Para todo sempre vivermos com o Senhor. Se é bom, irmãos, se você acha bom aqui, muito melhor será a glória com o Senhor. Esse corpo a gente acha ele uma maravilha, né? Mas dá uma dor de dente. A gente, oh meu Deus, me leva. Uma dor de coluna, uma dor no dedo. É horrível, mas lá não tem isso não. A Bíblia diz que todas as lágrimas serão enxutas. Nós vamos receber nosso galardão. Tem gente que merece muito galardão, irmãos. Tem gente que merece tanto galardão. Não é porque ganhou muita alma para Jesus, não. É porque suportou o marido por tanto e tanto e tanto tempo. Porque tem marido que é só a misericórdia. Deus, irmãos, naquele dia vai nos galardoar por ter sustentado o nosso casamento, por não ter quebrado, feito a vontade do diabo, por ter preservado a instituição divina. Isso é maravilhoso. Haverá galardões, eu creio. Louvado seja Deus por isso. A esperança, irmãos, da vinda do Senhor, ela une a igreja. Quanto mais nós esperamos Jesus, mais é que nós estamos unidos. Sabe por quê? Porque quando eu sei, irmãos, que eu vou morar na eternidade com a Emiliana, com a irmã Mazé, com o Lucas, com a Maura, com todos os irmãos que aqui estão, Pai, eu vou estar eternamente com esses irmãos. Meus irmãos, sem querer você se apega àquele irmão. Você se une a ele. Aí ser carne e unha. Aleluia. Nós vamos ser como se fosse um só. E é isso que a Bíblia ela tenta passar para nós. Que nós somos um só. Lá ele fala que nós somos o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, irmãos, tem que ser unido. De modo que quando a unha está doente, todo o corpo deve sofrer. Quando o joelho está doente, todo o corpo deve trabalhar para a cura daquele joelho. Quando houver uma feridinha, todo o corpo está trabalhando. Irmãos, mesmo que você não compre remédio, o seu corpo está trabalhando para aquilo ali ser sarado, ser curado.
O corpo da gente envia para aquele lugar que está ferido, que está dolorido, que está inflamado, vários anticorpos, irmãos, para combater aquela ferida, aquela doença, aquele problema. Então, quando nós esperamos a vinda de Jesus, sabemos que vamos morar para sempre com Ele, isso deve nos unir. Por isso que a Bíblia diz assim, no livro de Efésios, Efésios 4 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, versículo 1, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado, numa só o quê? Esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma fé, um só batismo, um só Deus e Pai, o qual é sobre todos, age por todos, por meio de todos e está em todos. Ou seja, essa esperança que nós temos, ela motiva, ela fortalece a unidade do corpo de Cristo. De modo que se nós esperamos viver só nesse mundo, então nós vamos viver desunidos. Sem se preocupar quando o irmão está doente, sem se preocupar quando o irmão está com problema, sem se preocupar com o irmão. Eu vou dizer uma coisa, irmãos. Eu conheço poucas igrejas, mas eu posso dizer uma coisa para os irmãos. Nessa igreja, os irmãos amam uns aos outros. Com toda a dificuldade, com todas as limitações que temos, mas aqui o amor de Deus, em nós, ele é verdadeiro. Porque isso se revela na comunhão que nós temos uns com os outros. E isso é verdadeiro. E graças a Deus por isso. Louvado seja Deus. Em Tiago, irmãos, a palavra de Deus diz assim, para nós finalizarmos. Tiago, a gente até leu num grupo familiar passado. Tiago 5:8. Sede vós pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está o quê? A vinda do Senhor está próxima. Olha a continuação. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. Eis que o juiz está às portas. Aí no versículo 10, irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e viste que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia, e Ele é compassivo, Ele é misericordioso, amoroso. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, quando um crente está passando dificuldade, tribulação, problema sério, problemas sérios, a vinda do Senhor, a esperança dela, faz com que ele seja paciente, faz com que o seu coração se fortaleça, porque ele está numa enfermidade, por exemplo, de morte, mas a todo instante o coração dele vai se ligando nos céus, e à medida em que ele se liga com Jesus,
A paciência vai dando lugar, irmãos, ao descontrole, à angústia. A paciência, a esperança vão tomando conta do coração dele. E a certeza do céu vai chegando mais próxima dele, porque ele vai se desapegando da terra e vai se ligando no céu. Porque ele sabe que os dias estão acabando para ele e que a esperança do céu é a última coisa em que ele vai se apegar e se firmar. Isso vai trazer ao coração dele paciência, refrigério, controle, domínio próprio. Porque ele está esperando o Senhor dele. Aleluia. E o Senhor dele não tarda. No dia certo o Senhor dele e meu e nosso virá e nos levará para si mesmo. E bom será estar com o Senhor. Com o Senhor será melhor do que a morte. Com o Senhor será melhor do que este mundo. Com o Senhor será melhor do que as delícias desse mundo. Com o Senhor será melhor do que a própria vida que vivemos aqui. Com o Senhor será melhor do que tudo. Essa deve ser a nossa esperança, irmãos. Porque esse mundo que os nossos olhos veem, que os nossos pés pisam, que nós ouvimos e vemos e cheiramos, todo ele vai ser derretido pelo fogo. E vai restar apenas o que você vê pela fé. Só o que você vê pela fé é o que vai subsistir, é o que estará firme ao seu alcance, ao nosso alcance, e é aquilo que vai nos reter por toda a eternidade. É aquilo que nós estamos esperando hoje, Jesus. Quem não espera Jesus, não verá o reino de Deus. Quem não espera o céu, não terá o céu, porque o que não procede de fé é pecado. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Preste atenção, irmãos. Nós não estamos pregando aqui ilusão. Nós estamos pregando realidade. Realidade. Eu convido a irmã Elizabeth para louvar aquele hino. Não era sonho, era realidade. João viu a cidade santa. Aleluia! Depois o diácono encerrará o culto em nome de Jesus. Se aproxime, irmã. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. João viu milhares e milhares de anjos. Me ajude, igreja, que eu não achei não é não, é próprio não. Que voavam ao redor do trono, que voava ao redor do trono de Deus. João viu, eu também espero ver
O que foi morto reviveu, e por esta vida eterna Ele nos concedeu. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando, se prepares para que tu veja. João viu e não pôde suportar todas estas maravilhas, preparada para os seus filhos, preparada todas estas bênçãos, vem vencer. João viu e eu também espero ver. O que foi morto reviveu, o que foi morto reviveu, e por esta vida eterna Ele nos concedeu. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando, se prepares para que tu veja. João viu. Desculpa os irmãos que eu cantei aqui fora da nota, assim mesmo, sem a letra, mas Deus permitiu que saísse aqui alguma coisa, mas é a palavra de Deus. O importante que é a palavra de Deus, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Pai Santo, queremos te agradecer por esta noite, Senhor. Sim, ó Deus, pelos momentos aqui na tua presença, pela tua palavra que foi anunciada, Senhor. Sim, Pai. Nós precisamos realmente falar, Senhor. Falar, mostrar, Senhor Deus, aqueles que não conhecem sobre a tua volta, a tua vinda, Pai. Que muitos não creem, muitos não esperam, até mesmo, ó Deus, muitos que se encontram dentro das congregações e estão, ó Deus, dormindo o sono da negligência. Deus Todo-Poderoso, nos prepara mais e mais, Senhor. Nos dá, Senhor, sabedoria. Nos dá, Pai, intrepidez, ousadia, Pai, para cada vez mais sermos, ó Deus, canal e instrumento na Tua obra, no nome de Jesus. Senhor, nos despede em paz para os nossos lares. Nos guarda, Senhor, nos dá um restante de final de semana, Pai. Sim, ó Deus, e que toda a Tua obra, ó Deus, venha dar continuidade. Sim, Pai, em nome de Jesus. Abençoa o Teu povo. Guarda, livra de todo mal, no nome de Jesus. É assim que eu te peço e já te agradeço. Amém e amém. Só lembrando os irmãos que sábado agora o evangelismo vai ser o culto campal, né? Que os irmãos lá do Metropolitano vão vir, sempre no terceiro sábado eles estão fazendo. Aqui no loteamento, ali depois daquele riacho, né? Ou então depois da pontezinha de madeira, onde mora aqui a nossa amada irmã. Assim que atravessar a residência, eu não sei nem como é o nome daquela irmã que aceitou Jesus. Mas então, quem quiser ir, os irmãos já sabem onde é, 4 horas da tarde. Não é isso? Sábado agora. Amém? Glória a Deus. E os demais é só, né? E o pastor Janda irá dar a bênção apostólica. Amém, igreja. Louvado seja Deus.